Olá, espero que todo mundo esteja ouvindo. Se vocês estiverem ouvindo, se o áudio estiver bom, vocês dêem um ok aqui no chat, que aqui tem o pessoal também do suporte que vai estar vendo se está tudo ok. Logo depois eu vou fazer a demonstração na outra tela. Pronto, então vamos dar início. São as 10h05, né? A gente está um pouquinho atrasado, a gente teve algumas dificuldades aqui na rede e vamos compartilhar um pouco aqui com vocês. Então, pronto. Vamos lá, vou fazer uma apresentação para vocês aqui do sistema da Deplag. O Supervision, né? Esse material eu conheci há pouco tempo, tenho feito alguns testes com ele e a gente tem conseguido ver principalmente alguns detalhes e características desse material que me chamou também muita atenção. E hoje eu vou fazer uma demonstração para vocês, utilizando, fazendo em cima, na verdade, de estruturas de zircônia, como também de cima de silicato de lítio. Tá? Aqui, vou só passar para vocês. Pronto, vamos lá. Não sei se agora vai, a gente está tendo uma dificuldade sim aqui, mas vamos lá. Então, eu sou técnico em prótese dentária, já trabalho na parte de prótese dentária já há algum tempo, né? Esses aí são alguns cursos que eu já participei, né? Os cursos, tanto aqui no meu país, no Brasil, como também os cursos internacionais. E já estou na área faz 20 anos que trabalho com prótese dentária. E hoje, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma demonstração falando um pouco sobre esse material, né, dessa empresa Deplag, que são esses pigmentos que contêm cerâmica com uma fluidez muito boa, principalmente para ser aplicado em cima de superfícies como de zircônia e outros materiais. Ele tanto serve para zircônia, como também para silicato, como também para metalocerâmica, para você fazer pequenas características de naturalidade em zonas de bordas incisais, como também de região terço médio cervical. Aqui é uma apresentação desse material, né, que a gente tem, uma imagem. Esse, se vocês olharem aqui embaixo, é o kit. Depois eu vou mostrar para vocês, passo a passo, de cada componente, de como ele se comporta, aonde a gente pode utilizar. E aqui é falando um pouco sobre o Supervision, né? Que ele vem com esse sistema também com os pigmentos que pode ser utilizado para ser feito caracterização de gengivas, como também de estrutura dentária. Aí tem essa parte de estética, falando um pouco sobre o produto, a proposta que o produto traz, com as suas características, composições desse produto. E aqui a gente tem na tela essa tabela de cor, né? E essa tabela de cor, a gente tem esses grupos que são do grupo a gente tem essas cores básicas do Color Stain, que são as cores de grupos Shade A, B, C e D. E a gente tem também os stains que tem
outras cores, com cores de efeito, como o red, o violeta, o yellow, terracota, blue violeta e outros que a gente pode utilizar para fazer características em superfícies para dar o aspecto de naturalidade. Eu vou agora, nesse momento, né? Depois vocês podem entrar em contato com a empresa e eles podem passar todo o catálogo para vocês e como esse material se comporta, para que vocês possam conhecer isso de uma forma mais precisa. Aqui, devido ao tempo, a gente vai tentar mostrar mais a parte prática, mostrar como o componente que vai ser utilizado, que são as zircônias, né? Mas como esse material ele se comporta e como a gente pode fazer as caracterizações tanto de dente mais jovem, como também de dentes envelhecidos, com características de dentes envelhecidos. Eu vou trocar aqui a tela. Pronto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre esse material. Aqui a gente tem os grupos, que são esses grupos de cores dos shades. A gente tem o shade, que é o shade A, que serve para A1, A2, A3, todo o grupo A. A gente tem aqui o shade B, que a gente utiliza para o grupo B. E como falei para vocês, a gente também tem outros, os blue, violeta, que pode ser utilizado para fazer caracterizações de regiões incisais, principalmente para baixar valor, região de valor baixo na incisal. A gente também tem aqui os yellow, que pode ser utilizado também para fazer caracterizações em regiões de saturação, região proximal de saturação, que pode ser feito. A gente tem também, como eu falei, o violeta, e a gente tem esse efeito mais suave do corante, e que também pode ser utilizado em regiões para baixar valor. Quando a gente tem o dente com um valor mais elevado, a gente utiliza um pouco violeta para criar uma região com um valor mais baixo. A gente tem também o red, que a gente pode usar principalmente em região cervical, para que a gente possa criar isso bem suave, dissolvido. A quantidade de pigmento red é muito pouco, para a gente criar uma zona de transição entre gengiva e coroa dental. Então, eu vou utilizar uma estrutura em zircônia, e também eu vou fazer um desenho em um molar com características de aspecto natural.
Então, eu vou fazer para vocês aqui uma demonstração, tá? Utilizando os shades que vão ser utilizados para fazer essa caracterização. Eu particularmente, eu gosto de usar um pincel com esse corte mais chanfro, mais espalhado, para que eu possa passar o pigmento na superfície, para que não possa deixar material que fique acumulado na superfície da estrutura. Então, eu vou utilizar a pasta de Glazer, então eu passo bem. Um detalhe para isso, essa superfície da zircônia precisa estar limpa, pode ser colocado no ultrassom, com jato, dióxido de alumínio na superfície, e depois você pode fazer um breve polimento na superfície com borracha. É uma zircônia que já tem uma característica de... Ela não é monolítica, mas é multicamada, que tem uma região de zona de translucidez. Então, esse pincel com o líquido dissolúvel, junto com um pouco do glazer, passamos em toda a superfície. Depois que faço isso, eu agora vou usar o shade para a cor que foi selecionada, o shade A,
líquido. Vou usar o Blue. Essa consistência. Um pouco. Vou utilizar também um pouco de terracota. A gente também tem o Blue Violeta. São, são dois Blue diferentes de tonalidade. E quando eu vou selecionar os azuis para a gente aqui dentro das escalas, eu sempre faço um teste para selecionar o azul. Quando eu coloco um pouco do azul, esse chama mais atenção e esse, que é o blue violeta, ele chega um pouco mais suave, esse mais intenso. Então, nessa característica da cor, eu vou utilizar o blue violeta. Fazendo uma comparação junto com a escala, aqui a gente tem, são duas cores, essa cor é uma 2 da escala,
Se a gente olhar o A3 passa, o A1 um pouco mais claro e o A2. Por aí. Vê se tá por aí o A2. É. E aqui eu tenho a cor A2, que está muito mais próxima, só que esse dente está sem caracterização. Então, o que é que a gente faz? O passo que eu traço para fazer essas caracterizações. Eu, com o pincel, eu pego um pouco do pigmento do grupo A e faço uma caracterização espalhando esse pigmento em toda a superfície, em região cervical. E agora eu vou fazer caracterizações utilizando o pigmento na superfície. O interessante é, se olhar no momento da caracterização e você perceber um acúmulo do pigmento, está errado, porque esse pigmento vai ficar muito visível. Região de profundidade proximal. Esse material ele é bem suave, não tem uma carga muito agressiva. A sua consistência ela disse, vê lá. A gente tem uma caracterização mais suave.
seja a luz. Então, aqui, região cervical, eu já tenho uma região mais saturada. Essa região um pouco mais profundo, para dar um aspecto de dentes mais individualizado. E agora vou para a região incisal. Um pouco do blue, violeta, sempre tirando o excesso. Isso em uma superfície de silicato, onde o, a gente faz o jateamento com o óxido de alumínio. A gente cria uma superfície porosa, como de uma esponja de lavar prato, onde a gente tem uma área como se fosse de retenções devido ao jateamento do óxido. Então, a gente tem essa superfície porosa, e quando você utiliza esse pincel sempre esfregando o pigmento sobre a superfície, esse, esse, esse corante tende a penetrar dentro dessas cavidades que fica da superfície. E aí agora eu vou fazendo caracterizações utilizando os pigmentos nas regiões proximais, disto vestibular, mésio, disto e mésio, lateral, a mesma caracterização, e vou
criando essa região proximal um pouco mais saturada, no sentido incisal, utilizando o azul para criar uma zona de baixo valor. Na região disto, vestibular do elemento 11, blue red, blue violeta, desculpa, já criamos uma zona de região cervical, terço médio e sisal. Sempre suavizando para que esse azul não fique muito forte e agressivo. Eu vou colocar um pouco mais em excesso para que fique melhor para vocês visualizar, mas normalmente eu não faço muito forte, não deixo muito forte. E o legal é que você utiliza isso como se você estivesse fazendo uma pequena estratificação com materiais de, de corante de shade. Esse material, ele vem com essa característica de partículas de cerâmica. Do preto, black. Então aqui eu tenho as regiões proximal, eu vou utilizar um pouco agora do white, pure white, ele aqui já está com uma consistência boa, aonde eu vou fazer uma divisão da região do terço cervical para o terço incisal. Então eu utilizo um pouco white, pure white,
como esse material é uma pasta glazer, você já vem dissolvendo ele nessa região com uma ideia de reduzir a quantidade também de queima, porque é uma pasta glazer, e perceba que aqui eu faço uma transição entre região de saturação, região do terço médio com um valor um pouco mais elevado e a região de borda sisal com um valor mais baixo. Lembrando que colocar pigmento white, branco ou qualquer outro pigmento e não dissolver a mancha não está certo. Agora eu venho com um pouco do azul, o blue puro, e vou criar uma região de profundidade. Tanto na região mésio, e aí, para fazer mamelões, eu posso utilizar o yellow para fazer essa caracterização. Como eu estou utilizando o shade da cor do grupo A, eu pego um pouco do shade que eu estou utilizando, com um pouco do white, e faço um creme com a mesma matiz do grupo A. Matiz shade A, white meio a meio, tenho o creme, uma tonalidade mais próxima do creme, para fazer o meu mamelo. Mas isso eu vou perceber se o paciente tem mamelo white, mamelo orange, e vou fazer a maquiagem. Neste caso, eu vou utilizar o shade A
com white, pure white, 50% para criar um creme puxado mais para matiz A, para fazer mamelos. Vou botar nessa posição porque fica melhor para visualizar. Mamelo com shade A, ,50% de pure white. Neste outro lado, vou utilizar, para também vocês verem o efeito que fica, eu vou utilizar o yellow, aqui ainda pure white, com shade A, mamelo, se quiser fazer característica com efeito de uma trinca, superfície do dente, eu posso utilizar white puro. Sempre em trinca, um lado da trinca tem uma região de baixo valor, para que possa acontecer o efeito da trinca, região com valor alto, região com valor baixo. Outro detalhe que pode ser feito é utilizar violeta para a região de baixo valor. E aí você pode criar características de acordo com fotografia do paciente, de acordo com efeito do que você deseja fazer. Você pode utilizar a ponta do pincel mais aberta
e criar linhas de transição ou de efeito em superfície. Vocês podem criar na região incisal manchas em esmalte e fazer caracterizações na superfície do dente. Agora, desse outro lado, eu vou utilizar o yellow, ele puro, com um pouco de orange para saturar essa região incisal. Se for fazer um dente mais jovem, eu posso criar uma zona de transição da região proximal. Mamelo que utilizei foi yellow com orange, fica mais suave a superfície. E posso destacar um pouco mais características de impacto em superfície
esmalte, e também posso criar uma região com valor de profundidade em região disto vestibular, sempre dissolvendo o azul, blue, para criar uma região de profundidade. Lateral, vou também utilizar mamelo, sempre suave. Eu coloco uma zona de baixo valor, e aqui região mais suave. White, para aumentar mais ainda esse valor, se eu quiser fazer um dente com a característica de valor mais alto em região terço médio, e aí eu vou criando efeitos de caracterizações explorando o, o material supervision. Dentre esses materiais que foram utilizados para uma cor simples dentro da escala, existem outras tonalidades que também pode ser utilizado, são outros efeitos, como esse cinza, um pouco com valor de baixo valor. A gente também tem esse violeta que a gente utilizou, ele é bem suave, e outros efeitos de tonalidade que também pode ser explorado dentro dessa caracterização deste material. Então, quando a gente coloca ele nessa superfície, a gente consegue perceber o pigmento mais forte e intenso, com os efeitos e características que a gente pode perceber. Então, aqui a gente já percebe os efeitos que foram utilizados em cima do branco, e que a gente tem esse efeito de, de naturalidade nessa superfície. Outro detalhe que é interessante pensar sobre esse material
é que a sua consistência é muito boa e você já faz todo esse processo na parte de laser, né? Então, eu hoje, o que é que eu faço quando eu vou dar o glazer? Eu deixo numa temperatura de 740, só que aí eu deixo um pouco mais, a velocidade muito baixa, para que ele possa passar um pouco mais dentro do forno. Outro detalhe, outro detalhe que a gente pode pensar aqui, quando eu faço esse material, normalmente eu gosto de fixar o pigmento. Depois eu dou uma camada fina só de glazer, mas primeiro eu gosto de fixar para ver se o efeito em que eu fiz a caracterização já ficou boa. Se precisar fazer mais alguma correção, eu faço e depois eu dou a última camada de glazer, tá? Então, aqui eu só fiz saturação, passei o dedo aqui e tirei o efeito. Saturação da palatina não fiz, mas para vocês perceberem que é, o que a gente fez, eu posso, com o instrumental, o pincel, vou remover para vocês perceberem a diferença entre o material que foi maquiado e a superfície sem nenhum material. Como ele é suave para fazer caracterização. De outros materiais, que não vou falar sobre os outros materiais, eu percebo que tem uma potência maior de corante. E para algumas coisas isso é interessante, para as outras fica muito marcado. Então a gente sempre tem que trabalhar suavizando. Aqui a gente já trabalha com material mais suave, que permite a gente já fazer características mais suaves. Só para finalizar mesmo os elementos. Então aqui eu fiz essa demonstração em dentes anteriores e eu vou fazer para mostrar a vocês em molar superior. Aqui, o mesmo processo, vou utilizar, como eu não tenho acesso aqui às informações do chat, talvez tenham perguntas e eu não consigo ver aqui, mas eu espero que o pessoal da Plug aí respondam e depois vocês podem mandar alguma coisa no privado e eu vou falar com vocês. Então, aqui, o mesmo processo. O pincel para hidratar a superfície. E aí agora eu venho com a região de mesoclusal, fundo de sulco. Eu já venho saturando
para deixar uma região de saturação. Eu utilizo para região cervical, e aí eu vou depositando essa região de saturação e vou caracterizando com pigmento. Supervision, pasta glazer. Na medida que vou saturando, vocês percebem que não fica uma superfície muito forte, marcada, porque o material ele é bem suave. Sisal, white, um pouco embranquiçado, mas vou utilizar agora, não é white, desculpa, é o blue nessa região de sisal. Blue, se vocês perceberem nessa região oclusal, existe uma região com um desgaste no esmalte. E eu, como tem um desgaste, a gente satura com uma região mais profunda de saturação, como se tivesse mais próximo da dentina. E eu uso white ao contorno para criar um efeito de, de um desgaste em superfície de esmalte. Saturação, white, white
em região do terço médio, para uma região de valor mais alto, para criar essa zona de transição. E White em lóbulos vou utilizar Brown para dar uma região de fundo de suco mais saturado. Então, vocês conseguem perceber caracterização, detalhe de fundo de suco, região incisal, região de desgaste de dentina e saturação dos elementos. Aqui a gente já tem algo na região cervical bem próximo, e região incisal para a cor mais A1, A1 incisal, A2 terço médio cervical. Então, efeito de caracterização junto com os elementos anteriores que foi utilizado. Então, a gente já está chegando no finalmente, final. Foi para mostrar a vocês as características de superfície desses elementos que a gente consegue produzir junto com ele, utilizando o material. E aí fica
fica a minha contribuição junto com vocês nesse momento de finalização. Eu não sei se tem alguma pergunta ou alguma coisa que vocês queiram perguntar. Tem aí o Júlio, pessoal da Deplag, pela oportunidade que foi compartilhada da gente fazer essa breve apresentação de tanto efeito que o material tem, que propõe, para a gente utilizar no nosso dia a dia. Aqui, os materiais que foram utilizados. Se o Júlio estiver ouvindo, puder falar aqui comigo. Então é isso, pessoal. O kit, ele vem, vou colocar aqui na posição para vocês poderem ver como ele vem, todo montado. Para saber se tem alguma pergunta para me finalizar. Eu vou colocar aqui o kit para vocês. Não vou colocar aqui na sequência, tá? Mas vou colocar aqui nesse locais do material. Está trocado aqui a questão dos nomes, porque eu utilizei agora. Mas esse é o kit, vem montado com todas as características de cor e os líquidos. A caixinha ela vem com essa proposta. Então aqui Stain Glazer, Supervision, Static, Deplag. Então, tudo que a gente fez hoje utilizou alguns desses materiais aqui. Não utilizou todos, mas alguns, principalmente do grupo A. Então, pessoal, quero agradecer a vocês que ficaram aí. 1 hora e pouca de live. Sei que é cansativo. Espero ter compartilhado com vocês um pouco da minha experiência do dia a dia de bancada. Com esse material que também é novo para mim, tá? Mas que a gente consegue desenvolver bastante características de naturalidade para o que a gente precisa no dia a dia. Então, quero mais uma vez agradecer a todos, agradecer aí a Deplag e está aí
como vocês viram, o material Supervision, STEM inglês. Então, até mais, bye bye.